Fale um pouco mais sobre a teoria do Abelardo e as críticas que ele fez aos adversários dele. Sim. Eu vou inverter a ordem, tá, Deodato? Eu vou falar primeiro da pars construens, que é a teoria do Abelardo, mas no livro a gente vai encontrar primeiro os críticos. Tá? O Abelardo, ele... e isso é importante. A questão dos universais, ela vem na filosofia medieval a partir do texto do Porfírio, que é um texto chamado Isagoge, que foi traduzido pelo Boécio, né? E o Porfírio, ele está querendo fazer uma introdução à lógica do Aristóteles, né? Então, a gente tem o famoso livro das categorias, né? Que é considerado o primeiro livro do Aristóteles, lá na ordem canônica do Aristóteles. Não significa que tenha sido o primeiro escrito por ele, né? E esse livro das categorias, ele trata lá de 10 categorias do ser e a relação de analogia entre elas. E o Porfírio percebe que existem 5 categorias, existem 5 termos que eles perpassam as categorias do Aristóteles, né, que são os famosos 5 predicáveis. E o Porfírio vai escrever um livro sobre isso, e lá no comecinho do livro, tá, se a gente digitar Isagoge Porfírio, vai aparecer no Google um PDF já, e o primeiro parágrafo a gente já vai ler. O Porfírio vai falar assim: existem outras questões muito importantes para esse tema que eu não vou tratar aqui, por serem temas muito complexos, né? Mas eu não me sinto no direito de ignorar esses temas e fingir que eles não existem, para que você, leitor, ache que as categorias são só isso aqui. E o que são esses temas? Aí o Porfírio propõe 3 perguntas. Se os gêneros e as espécies subsistem na realidade ou nos pensamentos, né? Então, olha que aí eu já tenho a primeira pergunta do Estatuto dos Universais, que eu comentei, né? Aonde que os universais existem? E daí o Porfírio fala: se eles subsistirem em si mesmos, eles são corpóreos ou incorpóreos. Ou seja, o mamífero, né, o universal mamífero, ele tem um corpo. Existe um mamífero, enquanto tal, andando por aí, enquanto corpo, né? Parece absurdo, mas teve gente que já defendeu isso, né? E se eles forem incorpóreos, né, que é mais fácil da gente entender como incorpóreo, eles são separados das coisas sensíveis ou eles existem nos sensíveis? Então, veja que aí a gente tem a pergunta do Platão e do Aristóteles, né? Onde que existem os universais. O Porfírio, ele fala assim: eu não sou trouxa, não vou responder aqui um negócio que o Platão e o Aristóteles não discordaram. Quem sou eu para responder, né? Aí o nosso Abelardo, mais arrogante, fala: eu vou responder. E o que ele fala? E o que o Abelardo falou? Então, é aí que tá. E daí ele começa, né, de um jeito bastante interessante, que é o seguinte: ele começa propondo uma aporia, né? Por quê? Porque o Boécio, né, que é quem traduz esse livro do Isagoge do grego para o latim, ele fala, ele tem um comentário, e ele fala também que toda frase tem uma significação subordinada, né? O que significa isso? Que aquilo que eu estou falando tem um significado. Parece até banal para a gente, né? Mas é algo que tem a sua relevância, né? E não é tão banal, porque eu posso emitir um som qualquer aqui, e o que é esse som? Esse som não tem significado, então ele não é uma palavra. Então a palavra não é um som, são coisas distintas.
E a palavra e a frase, elas têm algo, têm um referente. Então, quando eu falo livro, quando eu falo Deodato, né, tem algo que significa por trás dessa palavra. Só que esse universal, né, que deveria ter algum tipo de significado, ele não tem. Por quê? A princípio, né? Ele não tem por quê? Porque ele não pode ser uma coisa, né? Quando eu estou falando de mamífero, eu não estou me referindo a um mamífero que existe sem nenhuma espécie junto. Eu estou falando em indivíduos que se agrupam nesse grupo de mamíferos, né? Então, ele não é uma coisa, ele não é uma res, né? E daí, de res, coisa, vem o nome realismo, né? Ou antirrealismo. Por outro lado, né, se ele for um nome tão somente, ele não fixa a intelecção de nada, né? E isso é interessante. Uma vez eu fiz uma pasta no meu computador eu queria ter no meu computador a obra completa do Tomás de Aquino, né? E daí, algumas obras eu ainda não tinha, e então o que eu fiz? Eu abri um arquivo no bloco de notas, eu coloquei um título, e dentro do bloco de notas não tinha nada, não tinha texto. Aí, né? você chamou esse bloco de notas de boi mudo? Pode ser, né? Então eu colocava lá, não tem a Suma contra os gentios. Então eu colocava que o Tomás tinha a Suma contra os gentios para eu entender quais obras eu tinha e quais obras eu não tinha. Né? Aí um dia eu passei um programa para dar uma limpada nos arquivos velhos e o programa ele identificou o seguinte: esse computador tem 30 arquivos no bloco de notas que o conteúdo deles é igual. Por quê? Porque o conteúdo é vazio. Então, ele apagou, ele deixou só um arquivo e apagou todos os outros. Então, quer dizer, aquele nome, por que eu estou falando isso? Porque, embora o conteúdo do arquivo não existisse, aquele nome, ele não era um conteúdo vazio. Aquele nome tinha um significado.